Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Valmes e agora vamos falar de estatística descritiva, sobre tabelas de frequência para variáveis quantitativas e gráficos. No vídeo anterior, falamos de análise descritiva para variáveis qualitativas, onde discutimos tabelas de frequência simples e cruzada e gráficos para exibição da frequência. Agora vamos falar de análise descritiva para variáveis quantitativas. Vamos descrever como agrupar valores de uma variável quantitativa em classes para fazer as tabelas e gráficos de frequência. Considere os dados da tabela a seguir, que são sobre os respondentes da pesquisa para revelar o perfil do cientista de dados feito pelo Data Hackers. Nessa tabela, nós temos a informação de idade na primeira coluna, a de quantidade de métodos ou ferramentas estatísticas que o respondente utiliza, na segunda coluna, e por último, a faixa de remuneração salarial. A quarta coluna tem a mesma informação da terceira, mas eu preparei os valores para expressar através da notação de intervalos. Para demonstrar, vamos considerar a variável idade. Nessa tabela, ela aparece já ordenada de forma crescente para facilitar o agrupamento dos valores em classe. Agrupar ou classificar uma variável quantitativa em classes é a etapa necessária para calcular frequências, porque muitas vezes a variável quantitativa apresenta uma infinidade de valores distintos. Sendo assim, a frequência de cada valor individual pode ser muito pequena, e isso iria gerar uma tabela de frequências ainda muito grande para ser uma tabela resumo. Por isso, agrupamos os valores em classe, reduzindo assim a quantidade de números disponíveis para o cálculo e apresentação da frequência. Esse processo é chamado de agrupamento da variável em classes ou de compartimentalização. Considerando os valores da variável idade dos 10 respondentes que temos na tabela, identificamos que o menor valor é 20, o maior valor é 40 e, portanto, a amplitude é de 20. E aí, temos que decidir quantas classes criar. Para os dados em questão, faz sentido utilizar classes de amplitude igual a 5, o que geraria 4 classes. Procedendo dessa forma, nós temos a tabela a seguir de frequências obtidas para os dados classificados nas classes que foram mencionadas. Nelas, nós vemos que existem 5 respondentes com idade entre 20 e 25 anos, 3 respondentes com idade entre 25 e 30 anos, e um respondente com idade de 30 a 35 e outro respondente com idade de 35 a 40 anos. É importante você compreender a notação de intervalo, onde os colchetes indicam o intervalo fechado e os parênteses indicam o intervalo aberto. Dessa forma, um respondente que tem 25 anos de idade pertence à classe de 20 a 25 e não à classe de 25 a 30. Considerando agora a amostra de todos os respondentes, nós temos a distribuição das frequências conforme a seguinte tabela. As classes predominantes são de respondentes com idade entre 22 e 26 anos e entre 26 e 30 anos. As duas apresentam entre 23% e 24% da frequência relativa, o que faz com que o total delas juntas seja praticamente 50% dos respondentes. A proporção de respondentes que não informaram a idade é de 2%. Diferente da tabela anterior, aqui utilizamos uma amplitude de classe de tamanho 4. A escolha da amplitude de classe, ou equivalentemente dos intervalos de classe, é definida pelo analista. Existem recomendações para você fazer isso, mas o importante é que você faça de tal maneira que os limites de classe não sejam complexos de interpretar e que não expressem valores quebrados, como por exemplo uma classe de idade de 18,5 anos a 22,5. Por que utilizar classes com esses valores se valores redondos fornecem uma impressão muito mais fácil e imediata? Agora podemos introduzir um novo tipo de frequência que ainda não discutimos, a frequência acumulada. A frequência acumulada nada mais é do que o acúmulo da frequência absoluta, ou da frequência relativa, da primeira para a última categoria de uma variável ordinal. Aqui estamos assumindo que existe uma ordenação natural das categorias, o que de fato é verdade, porque nós cortamos uma variável quantitativa em classes, e isso produziu uma variável qualitativa ordinal. E que leitura fazemos da frequência acumulada? Podemos fazer várias. Por exemplo, podemos verificar que praticamente 60% dos respondentes têm 30 anos ou menos. E mais, podemos verificar que 3/4 da amostra são de respondentes com 34 anos ou menos. Portanto, há 25% dos respondentes com idade maior do que 34 anos. Interessante mesmo é ver essas frequências acumuladas de forma gráfica, coisa que faremos ainda nesse vídeo.
Sobre o agrupamento de dados em classe, temos basicamente duas opções. Definir as classes para que tenham a mesma amplitude de classe, que é o procedimento mais usual e é inclusive o que nós já fizemos aqui, ou determinar os limites de classe para se ter frequências relativas conhecidas para essas classes. O mais comum é criar as classes para que todas apresentem aproximadamente a mesma frequência. Com isso, no nosso exemplo, a leitura dos limites de classe iria corresponder aos valores de idade que formam grupos de mesmo tamanho. Veja o resultado de considerar cada opção que eu mencionei. Na tabela da esquerda, todas as classes têm a mesma amplitude, ou seja, 4 anos, e as frequências são calculadas em função das classes definidas dessa forma. Nós já vimos como isso é simples de fazer. Já na tabela da direita, a amplitude das classes é variável. A primeira classe tem amplitude de 5 anos, enquanto que a segunda e a terceira têm amplitude de 2. Por outro lado, as frequências são muito próximas, todas entre 10% e 20%, justamente porque a escolha dos limites de classe priorizou obter classes de frequência aproximadamente igual. Esse tipo de procedimento tem relação com algo que ainda veremos, que são as separatrizes, e é mais trabalhoso de fazer manualmente. Vamos agora falar de como exibir as frequências em gráficos. O primeiro gráfico que vamos utilizar é o histograma. O histograma nada mais é do que um gráfico de barras, onde a largura da barra corresponde à amplitude de classe. O posicionamento das suas extremidades são os limites de classe, e a altura de cada barra é a correspondente frequência da classe. Esses riscos que aparecem aqui embaixo, no eixo horizontal, são os valores de idade que ocorrem na amostra. Eles servem para nos indicar a posição exata dos valores observados dentro de cada uma das classes. O seu uso, no entanto, é opcional, mas é bastante recomendável. Nesse gráfico, vemos que a classe de maior frequência é a classe de idade entre 26 e 30 anos, que é seguido da classe que precede, em termos de frequência, e da classe seguinte. A construção do histograma depende da escolha do número de classes. Esses 4 gráficos exibidos aqui mostram histogramas da mesma variável, a idade do respondente, só que mudando o número de classes. Se o número de classes for pequeno, tem-se uma representação muito grosseira, como no gráfico de barras amarelas. Ao passo que se o número de classes for demasiadamente grande, tem-se uma representação muito instável. Pode ocorrer, inclusive, de ter classes no histograma que não têm observações. Ou seja, de classes que caem em regiões do domínio onde não se observou nenhum valor da variável, que é o que estamos mostrando nesse gráfico do canto inferior direito. Então, o ideal, na hora de construir um histograma, é que você encontre um número de classes que represente adequadamente o comportamento da variável, como os dois gráficos que estão aqui na cor azul e na cor verde. Apesar de estarem com um número de classes diferente um do outro, a informação transmitida ou a impressão que os gráficos nos dá ainda é muito semelhante. O comportamento entendido da variável é essencialmente o mesmo. Diferente da forma como a idade foi registrada no formulário, as respostas para a remuneração salarial já foram registradas agrupadas em classe. Isso foi programado no formulário. O respondente indicava a faixa de valor correspondente à sua remuneração, ao invés de indicar o valor diretamente em um campo numérico. E como nós vimos na tabela, a amplitude de classe não é a mesma, porque ela foi decidida dessa forma para facilitar o entendimento da pesquisa. Então isso pode acontecer naturalmente, vai de quem faz o formulário. Como é que a gente procede então para representar a frequência quando as amplitudes de classe não são iguais? Se considerarmos a remuneração salarial como uma variável qualitativa ordinal, a distribuição de frequências fica representada pelo gráfico da esquerda. As barras não são encostadas e não temos nenhuma indicação no gráfico de que a amplitude de classe é diferente, a não ser na exposição dos rótulos aqui nos eixos. Já no gráfico da direita, as barras estão encostadas umas nas outras, então isso é um histograma. As frequências estão representadas pela altura, e a largura da barra corresponde à amplitude de classe. As primeiras barras são mais estreitas porque a amplitude de classe é menor, e vão se tornando mais largas à medida que a gente caminha para o lado direito. O problema com esse gráfico da direita, que apesar de mostrar que a amplitude de classe é diferente, é que somos naturalmente afetados pelas áreas dos retângulos. E isso nos dá uma falsa impressão sobre a distribuição de frequência da variável. Para contornar esse tipo de problema, ao invés de exibir a frequência
com a altura das barras, nós podemos exibir a frequência relativa através da área dos retângulos. Isso nos leva ao histograma da densidade. O histograma de densidade é ideal quando você tem classes de tamanho variável. Mas quando as classes são de mesmo tamanho, a silhueta do gráfico é a mesma da de um gráfico de frequências absolutas ou relativas. Mas afinal, o que é densidade? Nós vimos que os valores aqui no eixo são diferentes e não correspondem a frequências absolutas. A densidade é o coeficiente da frequência relativa da classe pela amplitude da classe. E dessa forma, nós temos que a frequência relativa é o produto da amplitude de classe pela densidade. Nessa tabela, podemos ver que a coluna de densidade é produzida através da divisão da frequência relativa pela amplitude, igual está na fórmula. O gráfico de densidade de remuneração salarial a gente pode ver no slide a seguir. Como já foi dito, a frequência relativa corresponde à área de cada retângulo, e não mais à altura. Se todas as áreas dos retângulos forem somadas, pois elas são a frequência relativa, teremos então que essa soma dá resultado 1. Já sabemos como calcular o histograma e sabemos os tipos de frequência envolvidos. Mas qual a utilidade prática de fazer um histograma para uma variável? A de, por exemplo, poder julgar o comportamento da distribuição através das frequências. Se a variável em questão apresenta distribuição simétrica ou assimétrica. Além disso, permite localizar as regiões de maior densidade e determinar a classe modal. Sobre isso, falaremos nos próximos vídeos. Mas nos gráficos que estão aqui representados, nós vemos 3 padrões. O primeiro deles apresenta a simetria à esquerda. O segundo é simétrico. E o terceiro apresenta a simetria à direita. É fácil memorizar esses padrões visuais para saber se a simetria é à esquerda, à direita ou se você tem uma condição de distribuição simétrica. Mas eu vou dar uma dica, um macete na verdade, que desde sempre eu utilizo. Pense da seguinte forma, olhe para o histograma e imagine que ele era em algum momento simétrico, mas que você pôde empurrar as barras de tal maneira com as mãos para que ela ficasse como você está vendo. Com qual das mãos você precisou empurrar as barras para que o gráfico ficasse dessa forma? No gráfico de assimetria à esquerda, podemos imaginar que fizemos esse movimento com a mão esquerda, para empurrar os valores de tal maneira que o gráfico ficasse com essa aparência. E no gráfico de assimetria à direita foi o oposto, nós utilizamos a mão direita para isso. Como eu disse, isso é um simples macete, mas se você se recordar dessa história, jamais vai errar ao jogar a simetria de uma distribuição. Já falamos de frequências acumuladas, e com elas também é possível fazer representação gráfica. Esse gráfico da direita apresenta a frequência acumulada para a variável idade. As frequências se acumulam dos menores para os maiores valores de idade na amostra. A altura de cada degrau corresponde à frequência relativa de cada grupo de valores iguais na amostra. Então, o maior degrau corresponde à idade que mais se repete nessa curva que se parece com uma escada. Esse gráfico é bastante útil para determinarmos valores na amostra que a dividem em determinadas frequências ou em determinadas proporções. Por exemplo, a linha verde que está aqui, correspondente ao valor horizontal 50, quando rebatido no domínio, corresponde ao valor 29. E isso indica que a idade de 29 anos é a que separa os respondentes em 2 grupos de tamanho igual, cada grupo com metade dos respondentes. Ou seja, existe metade dos respondentes com menos de 29 anos e a outra metade, por consequência, tem mais de 29 anos. Nós iremos falar em detalhes sobre isso, porque esse é justamente o conceito de separatriz. Ainda podemos representar a distribuição da variável quantitativa sem precisar agrupar em classes. Isso se faz através de um gráfico chamado de gráfico de densidade empírica, que é o que você vê aqui do lado direito. Esse gráfico é construído de forma computacionalmente intensiva e ele considera 2 componentes, a função kernel e a largura de banda. A largura de banda, no caso, é como se fosse a amplitude de classe do histograma. O procedimento para obtê-lo não é complicado, mas o importante aqui é transmitir a intuição sobre a construção desse gráfico e os aspectos que são fundamentais para obter uma boa visualização. Como já vimos, em gráficos que representam a densidade no eixo vertical, a área abaixo da curva é igual a 1. Para que você tenha uma ideia do funcionamento, eu vou apresentar como esse gráfico funciona em uma interface construída para isso. É só você clicar neste link.
Muito bem, aqui estamos na interface e com esta interface nós podemos controlar aspectos para a construção do gráfico de densidade. Como eu comentei, existe um componente desse gráfico que é a função kernel, que você pode alterar clicando aqui. E outro componente é a largura de banda, que você pode modificar deslizando os valores aqui. Bem, primeira coisa, perceba que à medida que você deixa a largura de banda menor, isso equivaleria, num histograma, a ter classes com amplitude menor. E à medida que você aumenta a largura de banda, corresponde a você ter no histograma classes de maior amplitude. Então isso está diretamente ligado com o grau de suavidade obtido na representação da distribuição. E a função kernel modifica, a função kernel muda a função que está sendo utilizado aqui. Imagine o seguinte, cada um desses pontos é uma observação e a frequência de cada um desses pontos é 1 sobre n, o número total de observações. Portanto, a área desta figura que está aqui é uma área correspondente a 1 sobre n. Com isso, se cada ponto tiver um desenho como esse, a soma das áreas de cada um deles vai totalizar 1. Então é justamente o que temos aqui. À medida que nós movimentamos essa janela, à medida que nós deslocamos essa janela da esquerda para a direita, mais pontos vão entrar dentro dessa região e, por isso, o valor marcado de densidade vai ser a soma da densidade, da contribuição de densidade de cada um desses pontos. Então, somando a densidade, que é correspondente a essa altura, mas de todos os pontos, nós temos uma densidade com a figura nesta posição, que é correspondente a este valor. E fazendo isso, mudando essa figura de lugar, mudando a função kernel de lugar, nós vamos obter os valores de densidade em outras regiões do gráfico. Note então que para a construção desse gráfico é necessário que esse procedimento seja repetido com essa janela se movimentando gradativamente da esquerda para a direita e sendo realizado o cálculo da densidade. Dessa forma, é praticamente inviável que isso seja feito de forma manual, apenas é possível fazer com recursos do computador. Muito bem, até aqui definimos vários conceitos que agora vamos de fato documentar. A amplitude de classe é o comprimento de cada classe. Isso é resultado do processo de agrupamento ou de compartimentalização das variáveis quantitativas em classes para então obter as frequências. Frequência acumulada é a frequência absoluta ou relativa que acumulamos conforme a disposição das classes de uma variável ordinal ou conforme a disposição das classes de uma variável quantitativa, que passou, no caso, por um processo de compartimentalização. Densidade é o quociente da frequência relativa da classe pela amplitude de classe. Quando os gráficos exibem a densidade no eixo y, a área abaixo da curva, ou a soma dos retângulos, é igual a 1. Quando que usamos cada um desses gráficos? O histograma de frequência é recomendável para caracterizar a simetria da distribuição e se usa para casos onde o tamanho de classe é igual, a amplitude de classe é igual. O histograma de densidade serve para você examinar a simetria também, mas é indicado para amplitudes de classe variável. O gráfico de frequências acumuladas serve para a determinação de separatrizes, além de ser possível julgar a simetria ali também. Ele é útil também para comparar distribuições de frequências entre as variáveis, coisa que falaremos nos próximos vídeos. E por último, o gráfico de densidade empírica também serve para estudar a simetria da distribuição, mas permite também localizar a moda sem precisar agrupar os dados em classe. Sobre moda também falaremos no próximo vídeo. Alguns cuidados que devemos ter na confecção desses gráficos. Para o histograma, deve-se estar atento à escolha adequada do número de classes. Não devem ser nem poucas classes, nem classes demais. Além disso, para as variáveis contínuas principalmente, as barras têm que estar encostadas. O histograma nada mais é do que um gráfico de barras, só que o fato das barras estarem encostadas enfatiza o fato de que a variável é contínua e não uma variável qualitativa. Deve-se sempre utilizar o histograma de densidade quando a amplitude de classe for variável. E no gráfico de densidade empírica, estar atento à escolha da função kernel e principalmente da largura de banda, como foi visto quando utilizamos a aplicação web. Em todas as situações, esteja ciente da existência dos valores ausentes. Nós vimos na tabela que muitos respondentes não relataram a idade ou a faixa salarial. Eu não entrei nos detalhes de como considerar os valores ausentes aqui, mas isso é um aspecto muito importante e poderá ser visto adiante nesse curso. Agora vamos para a revisão.
Aqui nós vimos a análise descritiva para variáveis quantitativas. Falamos sobre como agrupar os valores em classes, como obter as tabelas de frequência e como representar essas frequências em gráficos. Sobre os gráficos, nós vimos os histogramas de frequência e os histogramas de densidade, além do gráfico de frequências acumulada e o gráfico de densidade empírica. No próximo vídeo, vamos falar de medidas resumo. Nele serão apresentadas as medidas de posição, as medidas de dispersão e as separatrizes. Obrigado por estar comigo até aqui, fique em paz, fique em casa e nos vemos no próximo vídeo.